Bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos uma mensagem que mudará sua perspectiva e encherá você de esperança. Se você já se perguntou por que as coisas não acontecem no seu tempo ou sentiu que suas orações não são respondidas no momento que você espera, este vídeo é para você. Vamos explorar juntos como o tempo de Deus é perfeito e sábio e como confiar em seu plano pode transformar sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Prepare-se para descobrir histórias inspiradoras, ensinamentos poderosos e verdades bíblicas que ajudarão você a ver cada momento de espera como uma oportunidade divina. Antes de começar, queremos que você faça parte ativa desta comunidade de fé. Escreva nos comentários a frase "Deus é meu guia" e creia que ao fazer isso, você está declarando sua confiança nele. E prepare-se porque Deus tem grandes bênçãos reservadas para você. Vamos nos aprofundar juntos nesta poderosa mensagem sobre o tempo perfeito de Deus. Número 1. A parábola do semeador. Mateus capítulo 13, versículos 1 ao 23. A parábola do semeador é um dos ensinamentos mais poderosos e profundos de Jesus, relatado no Evangelho de Mateus capítulo 13, versículos 1 ao 23. Nesta parábola, Jesus usa uma metáfora agrícola para ilustrar como a palavra de Deus é recebida por diferentes tipos de corações humanos. Imagine um semeador saindo para semear suas sementes. Essas sementes representam a palavra de Deus e os diferentes terrenos onde caem simbolizam os diversos tipos de pessoas que a escutam. Primeiro temos o caminho, um terreno duro e compacto. Quando o semeador lança as sementes sobre o caminho, elas ficam expostas e os pássaros vêm e as comem. Este terreno representa as pessoas que ouvem a palavra, mas não a entendem. A palavra nunca penetra em seus corações, e o maligno vem rapidamente e a arrebata. É como ouvir uma mensagem, mas não prestar atenção, deixando que as distrações do mundo levem essa palavra antes que ela possa ter algum impacto. Depois, temos o terreno pedregoso. Aqui as sementes germinam rapidamente porque a terra é rasa. No entanto, as plantas não conseguem criar raízes profundas devido às pedras. Quando o sol nasce, as plantas murcham e morrem porque não têm raiz suficiente. Este terreno representa aqueles que recebem a palavra com alegria e entusiasmo, mas sua fé é superficial. Quando enfrentam provações, dificuldades ou perseguição, rapidamente se afastam e abandonam a fé porque não têm uma base sólida. O terceiro tipo de terreno é o que está cheio de espinhos. As sementes que caem entre os espinhos crescem, mas os espinhos também crescem e sufocam as plantas, impedindo-as de produzir frutos. Este terreno simboliza as pessoas que ouvem a palavra, mas seus corações estão cheios de preocupações do mundo, do engano das riquezas e dos desejos de outras coisas. Essas distrações sufocam a palavra. Embora essas pessoas pudessem ter sido frutíferas, acabam sendo infrutíferas porque não conseguem deixar de lado as preocupações mundanas. Finalmente, Jesus fala da boa terra. Este é o terreno fértil, onde as sementes não apenas germinam, mas crescem e produzem uma colheita abundante. Algumas plantas produzem 100 vezes o que foi semeado, outras 60 e outras 30. A boa terra representa aqueles que ouvem e entendem a palavra. Esses são os corações abertos e dispostos a receber a mensagem de Deus, a meditar nela e a permitir que ela transforme suas vidas. A semente da palavra de Deus cresce profundamente neles e produz frutos em abundância. Esta parábola nos ensina que o crescimento da palavra de Deus em nossas vidas depende em grande medida da condição de nossos corações. Se nosso coração é como o caminho duro e resistente, não permitiremos que a palavra penetre e ela será arrebatada rapidamente. Se é como o terreno pedregoso, nossa fé será superficial e não sobreviverá às provações. Se é como o terreno cheio de espinhos, estaremos demasiadamente preocupados com as coisas mundanas para sermos frutíferos. Mas, se é como a boa terra, aberta e receptiva, a palavra de Deus pode criar raízes profundas e produzir uma colheita abundante. A parábola também destaca-lhe a importância da paciência e do tempo no crescimento espiritual. Nem todas as pessoas respondem de imediato à palavra de Deus. Algumas precisam de tempo para entender,
aceitar e permitir que a palavra crie raízes profundas em suas vidas. É um processo guiado pelo tempo perfeito de Deus. Eventualmente, aqueles que recebem a palavra com um coração disposto e aberto produzirão uma colheita abundante. Este ensinamento nos chama a examinar a condição do nosso próprio coração. Estamos permitindo que as preocupações do mundo sufoquem a palavra de Deus em nossas vidas? Estamos permitindo que a fé superficial seja arrastada pelas provações e dificuldades? Ou estamos cultivando um coração aberto e receptivo, pronto para receber e meditar na palavra de Deus, permitindo que crie raízes profundas e produza frutos em abundância? Para aplicar esta lição na vida cotidiana, pensemos na jardinagem como uma metáfora prática. Suponhamos que decidimos plantar um jardim. Primeiro preparamos o solo, removendo as pedras e as ervas daninhas, garantindo que esteja bem arejado e fertilizado. Para aplicar esta lição na vida cotidiana, pensemos na jardinagem como uma metáfora prática. Suponhamos que decidimos plantar um jardim. Primeiro preparamos o solo, removendo as pedras e as ervas daninhas, garantindo que esteja bem arejado e fertilizado. Assim como cuidamos do nosso jardim com paciência e diligência, devemos cuidar da nossa vida espiritual, confiando que, no tempo perfeito de Deus, veremos os frutos da nossa fé e dedicação. Número 2. A parábola do trigo e do joio, Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. A parábola do trigo e do joio é um dos ensinamentos mais significativos de Jesus, relatado no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. Nesta parábola, Jesus nos apresenta uma imagem poderosa e reveladora da coexistência do bem e do mal no mundo. Imaginemos um campo onde um agricultor semeia boa semente de trigo. Durante a noite, enquanto todos dormem, um inimigo vem e semeia joio entre o trigo. O joio é uma planta que se parece muito com o trigo enquanto cresce, mas que na verdade é uma erva daninha que pode prejudicar a colheita. Quando os servos do agricultor descobrem que o joio cresceu junto com o trigo, eles se preocupam e perguntam ao dono do campo se deveriam arrancar o joio. Mas o dono, com sabedoria, lhes diz que não, que deixem crescer ambas as plantas juntas até o tempo da colheita. A razão é simples. Na tentativa de arrancar o joio, eles poderiam danificar também o trigo. No momento da colheita, o agricultor instruirá os ceifeiros para que primeiro recolham o joio e o amarrem em feixes para queimá-lo, e depois recolham o trigo e o levem para o seu celeiro. Esta parábola é rica em simbolismo e nos oferece vários ensinamentos importantes. Primeiro, o campo representa o mundo. O bom trigo são os filhos do reino, aqueles que aceitaram a palavra de Deus e vivem segundo seus ensinamentos. O joio, por outro lado, representa os filhos do maligno, aqueles que seguem o caminho do mal e rejeitam a verdade de Deus. O inimigo que semeia o joio é aquele que busca sabotar a obra de Deus e causar confusão e dano no mundo. Um dos principais ensinamentos desta parábola é a paciência divina. Deus permite que o bem e o mal coexistam no mundo até o momento da colheita, que simboliza o julgamento final. Esta coexistência não é um sinal de indiferença de Deus em relação ao mal, mas sim uma demonstração de sua paciência e de seu desejo de dar a todos a oportunidade de se arrependerem e buscarem a verdade. Deus não tem pressa em executar o julgamento, pois seu desejo é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O versículo-chave desta parábola é: deixem crescer juntos o trigo e o joio até a colheita. Este mandamento do dono do campo nos chama à paciência e à confiança no tempo perfeito de Deus. Muitas vezes, em nossa impaciência, queremos ver a justiça imediata e a erradicação do mal. Mas Deus nos mostra que seu plano é maior e que seu tempo é perfeito. Ele sabe que arrancar o joio prematuramente poderia prejudicar o trigo. Assim, ele nos ensina a confiar em sua sabedoria e a esperar com paciência seu julgamento justo. Além disso, esta parábola nos lembra da certeza do julgamento final. Embora o bem e o mal coexistam agora, chegará um momento em que Deus fará uma clara separação entre os dois. Os justos serão recompensados e levados ao celeiro celestial, enquanto os malvados serão separados e enfrentarão o julgamento. Sou Chad. Este conhecimento nos dá esperança e força para perseverar na fé.
sabendo que Deus é justo e que sua justiça prevalecerá no final. A parábola também nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas e a examinar nossos corações. Estamos vivendo como trigo, buscando seguir os ensinamentos de Deus e dar frutos em nossas vidas? Ou estamos permitindo que o joio do mal cresça em nós, impedindo-nos de sermos frutíferos? É um chamado à introspecção e à transformação, buscando sempre ser mais como o trigo, que produz frutos abundantes para a glória de Deus. Para aplicar esta lição na vida cotidiana, pensemos em uma situação comum onde enfrentamos injustiças ou maldades ao nosso redor. Imaginemos estar em um local de trabalho onde há pessoas que agem de maneira desonesta e causam problemas. A reação natural poderia ser querer tomar medidas drásticas imediatamente. No entanto, seguindo o ensinamento da parábola, poderíamos optar por um enfoque mais paciente e sábio. Em vez de agir impulsivamente, podemos confiar que no tempo perfeito de Deus, a justiça prevalecerá. Enquanto isso, nos concentramos em fazer nosso trabalho com integridade e em ser um exemplo positivo. Essa paciência e confiança no tempo de Deus não só nos ajuda a manter a paz interior, mas também nos permite ser um testemunho vivo da fé e da justiça divina em meio a um mundo que muitas vezes parece estar cheio de joio. Número 3. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. João capítulo 6, versículos 1 ao 14. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes é uma das histórias mais incríveis e comoventes do Novo Testamento, relatada no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 14. Neste relato, Jesus demonstra seu incrível poder e compaixão ao alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Esta história não apenas mostra a provisão milagrosa de Deus, mas também nos ensina importantes lições sobre a fé, a confiança e o tempo perfeito de Deus. Imaginemos a cena. Jesus está em um lugar afastado com seus discípulos, e uma grande multidão o segue porque viram os sinais milagrosos que ele havia realizado ao curar os enfermos. Ao ver a grande quantidade de pessoas que se aproximavam, Jesus pergunta a Filipe: "Onde compraremos pão para que todos possam comer?" Filipe, surpreso, responde que 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um deles recebesse um pouco. Aqui vemos a limitação humana diante de uma necessidade avassaladora. André, irmão de Simão Pedro, intervém mencionando que há um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas imediatamente duvida da utilidade dessa pequena quantidade para alimentar tantas pessoas. Jesus, no entanto, pega esses pães e peixes, dá graças e os distribui à multidão. Contra toda a lógica humana, todos comem até ficarem satisfeitos. Não só isso, mas depois de terem comido, os discípulos recolhem 12 cestos cheios dos pedaços restantes. Este milagre nos ensina várias lições cruciais. Primeiro, a provisão de Deus não é apenas suficiente, mas abundante. O versículo-chave: "Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços." João capítulo 6, sublinha essa abundância. Não só havia o suficiente para alimentar a todos, mas houve um excedente significativo. Este excesso simboliza a generosidade e a capacidade infinita de Deus para prover muito além de nossas necessidades imediatas. Além disso, este milagre nos mostra que a intervenção divina, no momento certo, pode transformar a escassez em abundância. Jesus não multiplicou os pães e peixes antes que a necessidade fosse evidente. Ele esperou até que a multidão estivesse presente e faminta. Isso sublinha que Deus age no seu tempo perfeito, não necessariamente no nosso. Muitas vezes, em nossa impaciência, queremos ver soluções imediatas para nossos problemas, mas este relato nos lembra que devemos confiar no tempo de Deus. A reação da multidão também é significativa. Depois de ver este milagre, eles reconhecem Jesus como o profeta que havia de vir ao mundo. Este reconhecimento público reforça a ideia de que os milagres de Jesus não eram apenas atos de provisão, mas também sinais que apontavam para sua identidade divina e sua missão na terra. Através deste milagre, Jesus revela sua compaixão e seu poder, demonstrando que ele é a fonte de tudo o que precisamos.
Outra lição que podemos extrair desta história é a importância de oferecer o pouco que temos a Deus. O menino que ofereceu seus 5 pães e 2 peixes poderia ter pensado que seu pequeno almoço não faria diferença alguma. Mas nas mãos de Jesus, essa pequena oferta se tornou uma bênção abundante para milhares. Isso nos ensina que não importa quão insignificantes possam parecer nossos recursos ou habilidades, Deus pode multiplicá-los e usá-los para grandes propósitos se os colocarmos à sua disposição com fé. Finalmente, a coleta dos pedaços após o milagre sublinha a importância da gratidão e do bom uso das bênçãos recebidas. Jesus instruiu seus discípulos a recolherem os pedaços sobrantes para que nada se perdesse. Isso nos ensina a valorizar e cuidar das bênçãos que Deus nos dá e a sermos gratos por sua generosidade. Não devemos desperdiçar o que recebemos, mas utilizá-lo de maneira sábia e responsável. Para aplicar essa lição na vida cotidiana, pensemos em um momento em que enfrentamos uma necessidade ou um desafio que parece insuperável. Pode ser uma situação financeira difícil, uma crise de saúde ou um problema em nossas relações pessoais. Em vez de nos desesperarmos ou tentarmos resolver tudo por conta própria, podemos seguir o exemplo do menino na parábola e oferecer o pouco que temos a Deus, confiando que Ele pode multiplicar nossos esforços e prover abundantemente em seu tempo perfeito. Por exemplo, se estamos enfrentando dificuldades econômicas e temos apenas uma pequena quantia de dinheiro guardada, podemos orar e confiar que Deus proverá o necessário. Ao mesmo tempo, devemos ser sábios e diligentes na administração de nossos recursos, lembrando que Deus valoriza a fidelidade e a boa mordomia. Ao oferecer o que temos e confiar na provisão de Deus, podemos experimentar seu milagre de multiplicação em nossas vidas. Número 4. A ressurreição de Lázaro. João capítulo 11, versículos de 1 a 44. A ressurreição de Lázaro é um dos milagres mais poderosos e significativos realizados por Jesus e se encontra no Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 1 a 44. Este relato não só mostra o poder de Jesus sobre a morte, mas também nos ensina importantes lições sobre a fé, a confiança no tempo de Deus e a finalidade de suas ações. A história começa com Lázaro, um amigo próximo de Jesus, que adoece gravemente. Suas irmãs, Marta e Maria, enviam uma mensagem urgente a Jesus para que venha e o cure. No entanto, Jesus não se apressa em ir, mas permanece onde está por mais 2 dias. Essa demora intencional de Jesus tem um propósito profundo. Ele diz aos seus discípulos: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. João capítulo 11. Jesus sabia que a doença de Lázaro não terminaria em morte definitiva, mas seria uma oportunidade para mostrar o poder de Deus e fortalecer a fé de muitos. Quando Jesus finalmente chega a Betânia, Lázaro já está na tumba há 4 dias. Marta, cheia de dor e confusão, sai ao encontro de Jesus e lhe diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus responde com uma declaração poderosa: teu irmão ressuscitará. Marta, pensando na ressurreição futura, diz que sabe que ele ressuscitará no último dia. Mas Jesus a surpreende com uma revelação profunda: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essas palavras de Jesus não são apenas um consolo para Marta, mas também uma afirmação de sua identidade divina e seu poder sobre a vida e a morte. Em seguida, Jesus vai à tumba de Lázaro, profundamente comovido pelo sofrimento dos que estão ali. Ele ordena que a pedra que cobre a entrada da tumba seja removida, apesar das objeções de Marta sobre o possível mau cheiro devido aos 4 dias que Lázaro já estava morto. Jesus ora ao Pai, agradecendo por ouvi-lo, e então, com voz forte, chama Lázaro: Lázaro, vem para fora. Lázaro sai do túmulo vivo, ainda envolto nas faixas funerárias. Jesus ordena ao povo que o desate e o deixe ir. Este milagre tem um impacto tremendo em todos os presentes. Muitos dos judeus que haviam vindo consolar Marta e Maria veem o que Jesus fez e creem nele. A ressurreição de Lázaro é uma clara demonstração do poder de Jesus sobre a morte e um sinal de que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Este ato milagroso não só serve para glorificar a Deus,
mas também fortalece a fé de seus discípulos e de todos que o presenciam. Uma das lições mais importantes que podemos aprender deste milagre é a importância de confiar no tempo de Deus. Muitas vezes em nossa vida, enfrentamos situações em que sentimos que Deus está demorando para responder nossas orações. Podemos nos sentir desesperados, confusos e até perder a esperança. No entanto, a história da ressurreição de Lázaro nos mostra que os atrasos de Deus têm um propósito. Jesus atrasou sua chegada, não por indiferença, mas para que o milagre fosse ainda maior e sua glória ainda mais evidente. A demora permitiu que Lázaro morresse e estivesse no túmulo por 4 dias, um tempo significativo que garantia que não houvesse dúvida sobre sua morte. Desta forma, a ressurreição de Lázaro não poderia ser questionada e seria uma manifestação clara do poder divino de Jesus. Este atraso serviu para fortalecer a fé de seus seguidores e para que muitos mais crescem nele. Outra lição importante é a manifestação do amor e da compaixão de Jesus. Embora soubesse que ressuscitaria Lázaro, Jesus se comoveu profundamente e chorou ao ver a dor de Marta, Maria e dos demais. Este gesto nos mostra que Deus compreende nossa dor e nossas lágrimas. Ele não é indiferente às nossas aflições, mas caminha conosco em meio a elas, oferecendo consolo e esperança. Para aplicar essa lição na vida cotidiana, consideremos uma situação em que estamos esperando uma resposta de Deus, seja em uma crise de saúde, um problema financeiro ou um relacionamento rompido. Assim como Marta e Maria, podemos nos sentir desesperados e questionar por que Deus parece demorar. Nesses momentos, lembremo-nos da ressurreição de Lázaro e da lição de que os atrasos de Deus têm um propósito maior. Em vez de perder a esperança, podemos fortalecer nossa fé, sabendo que Deus tem o controle e que seu tempo é perfeito. Por exemplo, se estamos orando pela cura de um ente querido e não vemos melhorias imediatas, podemos confiar que Deus está agindo em seu tempo perfeito. Durante esse período de espera, podemos buscar consolo em sua presença, fortalecer nossa fé através da oração e da leitura da palavra e ser testemunhas de seu amor e compaixão em nossas vidas. Assim, quando o momento da resposta de Deus chegar, nossa fé será ainda mais forte e sua glória será ainda mais evidente. Número 5. O nascimento de Jesus. Lucas, capítulo 2, versículos 1 ao 7. A história começa com um decreto do imperador César Augusto, ordenando que se realizasse um censo em todo o Império Romano. José, junto com Maria, que está prestes a dar à luz, viaja de Nazaré até Belém, a cidade de Davi, porque ele é da casa e família de Davi. Essa viagem cumpre a profecia do Antigo Testamento, que indicava que o Messias nasceria em Belém. Ao chegarem, não encontram lugar na hospedaria e Maria dá à luz a Jesus em um humilde estábulo. Jesus não nasceu em um palácio rodeado de riquezas e poder, mas em um lugar modesto e acessível a todos. Esse fato nos mostra que a mensagem de salvação é para todos, independentemente de seu status ou condição. O versículo-chave: mas quando veio o cumprimento do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Gálatas 4:4 destaca a precisão do plano divino. O nascimento de Jesus não foi um evento fortuito ou acidental, mas ocorreu no momento exato que Deus havia determinado. Tudo estava perfeitamente alinhado. As circunstâncias históricas, culturais e espirituais foram preparadas para a chegada do Salvador. A precisão do plano de Deus se manifesta em cada detalhe do nascimento de Jesus. A profecia de Miqueias, que indicava que o Messias nasceria em Belém, se cumpriu apesar das circunstâncias aparentemente adversas. Maria e José, embora residissem em Nazaré, tiveram que viajar para Belém devido ao censo ordenado por César Augusto. Este decreto aparentemente político foi usado por Deus para cumprir seu propósito. Isso nos ensina que Deus pode usar qualquer situação, inclusive as decisões dos poderosos, para realizar seu plano perfeito. O nascimento de Jesus também nos mostra a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Ao longo do Antigo Testamento, encontramos inúmeras profecias sobre a vinda do Messias. Deus prometeu enviar um Salvador. No tempo preciso, cumpriu essa promessa. Este evento nos lembra que podemos confiar na fidelidade de Deus. Ele cumpre suas promessas, não necessariamente no nosso tempo,
mas no tempo perfeito. Este relato também sublinha a importância da humildade e da simplicidade. Jesus, o Rei dos Reis, nasceu em um estábulo e foi colocado em uma manjedoura. Sua vida e ministério foram marcados pela humildade e pelo serviço. Esse fato nos desafia a viver de maneira humilde e a valorizar as coisas simples da vida. Mostra-nos que a verdadeira grandeza não se encontra no poder ou nas riquezas, mas no amor, no serviço e na obediência a Deus. Para aplicar essa lição na vida cotidiana, pensemos em como Deus pode estar trabalhando em nossas circunstâncias atuais. Às vezes, podemos sentir que as situações da nossa vida são caóticas ou estão fora de controle. No entanto, assim como no nascimento de Jesus, Deus tem um plano perfeito e está orquestrando tudo para cumprir seu propósito. Podemos confiar em seu tempo e em sua sabedoria, sabendo que Ele está no controle. Estamos enfrentando um período de incerteza ou mudanças inesperadas. Podemos lembrar que Deus está trabalhando em meio a essas circunstâncias. Em vez de nos preocuparmos, podemos buscar a orientação de Deus e confiar que Ele está alinhando tudo para o nosso bem e para a sua glória. Esse tipo de confiança nos dá paz e esperança, mesmo em meio às dificuldades. Em resumo, o nascimento de Jesus nos ensina sobre a precisão e sabedoria do plano divino, a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e a importância da humildade. Isso nos desafia a confiar no tempo perfeito de Deus e a viver com uma atitude de humildade e serviço. Ao aplicar essas lições em nossa vida diária, podemos enfrentar nossas circunstâncias com uma fé renovada e uma esperança firme no amor e na soberania de Deus. Número 6. O tempo do ministério de Jesus. O tempo do ministério de Jesus é um tema fascinante e profundo que é mencionado repetidamente no Evangelho de João. Desde o início de seu ministério até sua culminação na cruz, Jesus fala sobre sua hora ou tempo, indicando que cada ato e milagre aconteciam no momento perfeito designado por Deus. Essa compreensão clara do tempo divino se destaca notavelmente no episódio da festa de casamento em Caná. Imaginemos a cena. Jesus e seus discípulos estão em uma festa de casamento em Caná da Galileia, junto com sua mãe Maria. Durante a celebração, o vinho acaba, o que era um grande problema em uma festa judaica, pois o vinho simbolizava alegria e celebração. Maria, preocupada com a situação, se aproxima de Jesus e diz: "Eles não têm vinho." A resposta de Jesus é surpreendente e profunda. "Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora." João 2:4. Com essa declaração, Jesus revela que não se deixará levar pela pressão ou pelas expectativas humanas, mas atuará apenas de acordo com o tempo perfeito de Deus. Apesar dessa resposta, Maria instrui os servos a fazerem tudo o que Jesus lhes disser. Respeitando a fé e confiança de sua mãe, Jesus realiza seu primeiro milagre público, transformando água em vinho. Esse milagre não apenas resolve um problema prático, mas também revela sua glória e fortalece a fé de seus discípulos. Esse evento em Caná marca o início do ministério público de Jesus e sublinha a importância de agir conforme o tempo divino. Ao longo de seu ministério, Jesus demonstra uma compreensão perfeita do tempo de Deus. Em várias ocasiões, ele evita situações perigosas ou não se deixa levar pelo entusiasmo da multidão, porque sabia que sua hora ainda não havia chegado. Essa clareza e precisão em seguir o plano divino demonstram sua total dependência e obediência à vontade do Pai. Ele não agia por capricho ou pressão externa, mas por uma profunda convicção de estar cumprindo o propósito de Deus em cada momento. Um exemplo claro dessa compreensão se encontra no momento em que seus irmãos sugerem que ele vá a Jerusalém para a festa dos tabernáculos e se torne publicamente conhecido. Jesus responde: "Meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo sempre está preparado." João 7:6. Com isso, Jesus enfatiza que suas ações estão alinhadas com o tempo divino, ao contrário das de seus irmãos, que agem de acordo com seus próprios desejos e agendas. A culminação desse conceito de hora ou tempo se manifesta no evento da crucificação. Na noite de seu arresto, Jesus ora no jardim do Getsêmani e diz: "Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também teu filho te glorifique a ti." João 17:1.
Aqui, Jesus reconhece que chegou o momento para o qual veio ao mundo, entregar sua vida para a redenção da humanidade. Todo o seu ministério, desde o primeiro milagre em Caná até seu sacrifício na cruz, foi marcado por uma obediência constante e uma perfeita sincronização com o plano divino. Esse enfoque de Jesus em seguir o tempo perfeito de Deus nos oferece lições valiosas para a nossa vida diária. Ensina a importância da paciência, obediência e confiança no plano de Deus. Muitas vezes, nos deparamos com situações em que queremos respostas e soluções imediatas. A cultura moderna nos empurra para a gratificação instantânea e a ação rápida. No entanto, a vida de Jesus nos lembra que o mais importante é agir conforme o tempo de Deus, não o nosso. Para aplicar essa lição na vida diária, consideremos um exemplo prático. Imaginemos que estamos buscando um emprego e, apesar de nossas habilidades e esforços, ainda não encontramos o trabalho adequado. Em vez de desesperar-nos ou aceitar qualquer oferta apressadamente, podemos seguir o exemplo de Jesus e esperar o tempo perfeito de Deus. Durante esse período de espera, podemos fortalecer nossa fé, melhorar nossas habilidades e buscar a orientação divina através da oração e da reflexão. Confiar que Deus tem um plano e que seu tempo é perfeito nos dá paz e nos prepara para receber as bênçãos que Ele tem reservadas para nós no momento adequado. Número 7. A parábola da figueira estéril. A parábola da figueira estéril, encontrada em Lucas 13, 6-9, é uma das ensinanças mais profundas e comoventes de Jesus sobre a paciência e a misericórdia de Deus. Nessa parábola, Jesus conta a história de um homem que tem uma figueira plantada em sua vinha. Durante 3 anos, o dono tem vindo em busca de fruto na figueira e não encontrou nenhum. Frustrado, decide que a figueira deve ser cortada, pois está ocupando espaço sem dar frutos. No entanto, o vinhateiro intervém e pede ao dono que lhe dê mais um ano. Promete cavar ao redor da figueira e colocar esterco, na esperança de que finalmente dê frutos. Se depois de 1 ano a figueira continuar estéril, então será cortada. Essa parábola é carregada de significado e nos oferece uma profunda visão da natureza de Deus e sua relação conosco. O dono da vinha representa Deus, e a figueira estéril simboliza as pessoas que não estão produzindo frutos espirituais em suas vidas. O vinhateiro que intercede pela figueira reflete a misericórdia e paciência de Deus, que nos dá tempo e oportunidades adicionais para arrependermos-nos e produzir frutos. O versículo-chave desta parábola é: Senhor, deixa-a ainda este ano, até que eu cave ao redor dela e lhe ponha esterco. Lucas 13:8. Destaca o pedido do vinhateiro para dar à figueira mais uma oportunidade. Essa intervenção do vinhateiro é um claro reflexo da intercessão de Jesus por nós, mostrando que Deus não está disposto a nos abandonar facilmente. Ele está disposto a trabalhar conosco, a nutrir-nos e a dar-nos o tempo necessário para crescermos e mudarmos. A paciência de Deus é um dos temas centrais desta parábola. Muitas vezes podemos sentir frustração pela falta de progresso espiritual ou pelos erros repetidos em nossas vidas. Mas essa história nos lembra que Deus não é rápido para julgar ou nos descartar. Em vez disso, Ele é paciente, dando-nos oportunidades para arrependermos-nos e melhorar. A paciência divina não é uma licença para a complacência, mas uma chamada para aproveitarmos o tempo e as oportunidades que temos para nos transformarmos. O vinhateiro não só pede tempo adicional, mas também se compromete a trabalhar diligentemente para ajudar a figueira a dar frutos, o que simboliza os esforços de Deus para nutrir e fortalecer nossa vida espiritual. Deus não espera apenas que mudemos. Ele trabalha ativamente em nós e conosco, proporcionando os recursos e a graça necessários para nossa transformação. Além disso, essa parábola sublinha a importância do arrependimento e da conversão. A figueira não pode continuar estéril indefinidamente. Há um limite de tempo representado pelo ano adicional que o vinhateiro pede.
Isso nos ensina que, embora Deus seja paciente e misericordioso, há um tempo determinado para dar frutos e buscar a transformação. Também há um chamado à ação. Não devemos usar a paciência de Deus como uma desculpa para adiar nossa transformação espiritual. Em vez disso, devemos ver esse tempo adicional como uma oportunidade preciosa para mudar e começar a produzir o fruto espiritual que se espera de nós. A espera e a paciência divina são destinadas à nossa transformação e redenção. Deus entende que o crescimento e a maturação espiritual levam tempo. Ele não espera que mudemos instantaneamente, mas espera que aproveitemos o tempo e as oportunidades que Ele nos dá para crescer. Seu objetivo final é a nossa redenção, e Ele está disposto a investir tempo e esforço em nós para garantir que alcancemos nosso potencial espiritual. Para aplicar essa lição na vida diária, imaginemos uma situação em que sentimos que não estamos avançando espiritualmente ou que estamos estagnados em maus hábitos. Podemos nos sentir tentados a desistir ou a pensar que Deus se cansou de nós. No entanto, ao lembrar da parábola da figueira estéril, podemos encontrar esperança e motivação. Podemos decidir tomar medidas ativas para melhorar nossa vida espiritual, como passar mais tempo em oração, ler a Bíblia regularmente ou buscar a orientação de um mentor espiritual. Por exemplo, se sentimos que nossa vida de oração é estéril e sem fruto, podemos adotar um enfoque similar ao do vinhateiro, cavar ao redor da nossa vida de oração, buscando eliminar distrações e obstáculos, e regar com práticas que nutram e fortaleçam nossa conexão com Deus, como meditação nas Escrituras ou jejum. Ao fazer isso, confiamos que com o tempo e o esforço, nossa vida de oração começará a dar frutos. Número 8. O Sermão da Montanha sobre a ansiedade. No Sermão da Montanha, Jesus nos oferece um ensino profundo e tranquilizador sobre a ansiedade, registrado em Mateus. Este trecho é um convite para nos libertarmos das preocupações e confiar plenamente na provisão e no cuidado de Deus. Jesus nos exorta a não nos preocuparmos com nossas necessidades diárias, utilizando exemplos simples, mas poderosos, da natureza para ilustrar seu mensagem. Jesus começa dizendo: "Portanto vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário." Mateus 6:25. Com essas palavras, Jesus nos desafia a reconsiderar nossas prioridades. Ele nos lembra que a vida e o corpo, ambos presentes preciosos de Deus, são muito mais valiosos do que as preocupações materiais que frequentemente nos consomem. Jesus nos insta a confiar que Deus, que nos deu a vida, também nos proverá tudo o que precisamos para sustentá-la. Em seguida, Jesus nos direciona a observar as aves do céu. Ele diz: "Olhei para as aves do céu que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas?" Mateus 6:26. Aqui, Jesus usa um exemplo simples e cotidiano para nos lembrar do cuidado de Deus por toda a sua criação. As aves não se preocupam em acumular provisões, e mesmo assim, Deus as alimenta. Se Deus cuida das aves, quanto mais cuidará de nós, seus filhos amados. O versículo-chave deste trecho é: "Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará a sua própria ansiedade. Basta a cada dia o seu mal." Mateus 6:34. Esse versículo encapsula a essência do ensino de Jesus sobre a ansiedade, nos encorajando a viver no presente, confiando que Deus está no controle do nosso futuro. A ansiedade frequentemente surge de nossa tendência a nos preocupar com o que ainda não aconteceu, com o medo do desconhecido e do incontrolável. Jesus nos chama a romper esse ciclo, focando no presente e confiando que Deus nos guiará e proverá a cada dia. Além disso, Jesus enfatiza a importância de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele diz: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas."
Mateus 6,33. Esta exortação nos convida a colocar nossas prioridades em ordem. Em vez de nos preocuparmos com nossas necessidades materiais, devemos focar em nosso relacionamento com Deus e em viver de acordo com seus princípios. Ao fazer isso, Jesus nos assegura que Deus cuidará de nossas necessidades. O ensino de Jesus sobre a ansiedade nos oferece uma nova perspectiva sobre como viver nossas vidas. Ele nos convida a confiar na provisão e no tempo perfeito de Deus e a nos libertar das preocupações desnecessárias. Ao observar a natureza, podemos encontrar lembretes constantes do cuidado e da provisão de Deus. Cada ave e cada lírio nos fala de sua fidelidade e amor incondicional. Para aplicar esta lição na vida diária, consideremos um momento em que nos sentimos sobrecarregados pela preocupação, seja com questões financeiras, incertezas no trabalho ou preocupações com a saúde. Seguindo o ensino de Jesus, podemos tomar um momento para observar a natureza ao nosso redor, ver as aves que voam livremente sem se preocupar com o amanhã, e lembrar que Deus cuida delas. Podemos admirar a beleza de uma flor, sabendo que Deus a vestiu com tal esplendor sem nenhum esforço da sua parte. Esses simples atos de observação podem ser lembranças da fidelidade de Deus e seu cuidado constante por nós. Além disso, podemos adotar a prática da gratidão e da oração. Em vez de focarmos em nossas preocupações, podemos agradecer pelas bênçãos que já recebemos e confiar que Deus continuará provendo. A oração se torna uma ferramenta para entregar nossas preocupações a Deus, buscando sua orientação e descanso em sua presença. Ao fazer isso, experimentamos uma paz que supera todo entendimento, uma paz que só Deus pode dar. Número 9. A paciência na oração. Lucas 18, 1-8. A paciência na oração é um tema profundamente significativo no ensino de Jesus, e uma das parábolas mais poderosas que ilustra esse conceito é a parábola da viúva persistente. Em Lucas, Jesus utiliza essa história para nos ensinar sobre a importância da perseverança na oração e a confiança na justiça e provisão de Deus, mesmo quando parece que a resposta demora a chegar. Na parábola, Jesus nos apresenta uma viúva que busca justiça diante de um juiz injusto. Essa mulher, apesar de sua situação vulnerável e da aparente indiferença do juiz, não desiste. Ela continua indo ao juiz repetidamente, pedindo que lhe faça justiça contra seu adversário. O juiz, que não teme a Deus nem respeita os homens, inicialmente se recusa a ajudá-la. No entanto, devido à persistência constante da viúva, ele acaba cedendo e lhe faz justiça, não porque seja justo, mas porque quer se livrar de sua insistência. Jesus utiliza essa parábola para contrastar o juiz injusto com Deus. Se um juiz que não teme a Deus, nem respeita as pessoas, acaba cedendo diante da persistência, quanto mais fará Deus, que é justo e amoroso, por seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Este é o coração do ensino de Jesus. Devemos ser persistentes em nossa oração, confiando que Deus ouve e responderá no seu tempo perfeito. O versículo-chave é: "E acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Será que se tardará em respondê-los?" Lucas 18:7. Isso nos assegura que Deus ouve nossas orações e que sua resposta chegará no momento certo. Embora às vezes possa parecer que Deus está demorando, devemos lembrar que seu tempo é perfeito e que ele sempre age para nosso bem e sua glória. A parábola da viúva persistente nos ensina várias lições importantes. Primeiro, destaca a importância da perseverança na oração. A viúva não se desanimou nem desistiu, apesar da aparente indiferença do juiz. Da mesma forma, nós não devemos nos desanimar ou abandonar nossas orações, mesmo quando a resposta não chega imediatamente. A persistência na oração demonstra nossa fé e confiança em Deus. Além disso, essa parábola nos ensina sobre a natureza do caráter de Deus. Ao contrário do juiz injusto, Deus é justo e compassivo. Ele não apenas ouve nossas orações, mas também se preocupa profundamente conosco. Isso nos encoraja a nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que Ele é nosso defensor e provedor.
A parábola também destaca que a justiça de Deus pode parecer tardia do nosso ponto de vista, mas sempre chega no momento perfeito. Outro aspecto importante dessa lição é a paciência. A paciência na oração é uma expressão da nossa fé na sabedoria e amor de Deus. Ao esperar pacientemente, mostramos que confiamos que Deus sabe o que é melhor para nós e que seu tempo é sempre o correto. A paciência nos permite descansar na certeza de que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Para aplicar essa lição na vida diária, imaginemos uma situação em que estamos orando por uma necessidade específica há muito tempo, como a cura de um ente querido, uma solução para um problema financeiro ou a restauração de um relacionamento quebrado. Muitas vezes, nesses momentos, podemos nos sentir tentados a desistir, pensando que Deus não nos escuta ou não se importa com nossa situação. Seguindo o ensino de Jesus, na parábola da viúva persistente, podemos tomar a decisão consciente de não desistir. Podemos continuar orando com perseverança, confiando que Deus ouve nossas súplicas e que sua resposta virá no tempo perfeito. Durante esse período de espera, podemos fortalecer nossa fé através da leitura da Bíblia, meditação e comunhão com outros crentes. Esses atos nos ajudarão a manter nossa esperança e confiança em Deus, lembrando-nos de que Ele é fiel e que sua justiça prevalecerá. Além disso, podemos praticar a paciência ativa, que não é apenas esperar passivamente, mas continuar buscando a vontade de Deus e agindo de acordo com seus princípios enquanto aguardamos sua resposta. Isso pode incluir servir aos outros, buscar formas de crescer espiritualmente e continuar confiando na provisão diária de Deus. Por exemplo, se estamos orando por um emprego e a oportunidade não aparece imediatamente, podemos continuar aprimorando nossas habilidades, buscando novas oportunidades e confiando que Deus abrirá a porta certa no momento adequado. Ao manter uma atitude de perseverança e confiança, não apenas fortalecemos nossa fé, mas também nos preparamos para receber a bênção de Deus quando ela chegar. Número 10. O retorno de Cristo. Mateus 24, 36 a 44. O retorno de Cristo é um dos temas mais transcendentes e misteriosos nos ensinamentos de Jesus, e o encontramos em Mateus 24, 36 a 44. Neste trecho, Jesus fala com clareza e autoridade sobre sua segunda vinda, enfatizando que somente Deus conhece o momento exato e destacando a necessidade de estarmos sempre preparados e confiantes no tempo perfeito de Deus. Jesus começa dizendo: "Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, senão somente meu Pai." Mateus 24, 36. Com essa declaração, Jesus deixa claro que o conhecimento do momento exato de seu retorno é exclusivo de Deus. Nem os anjos, nem o Filho, mas apenas o Pai tem essa informação. Isso nos ensina uma lição crucial sobre humildade e confiança na sabedoria divina. Muitas vezes, como seres humanos, queremos ter controle e conhecer todos os detalhes do nosso futuro, mas Jesus nos chama a soltar essa necessidade de controle e confiar plenamente em Deus. Em seguida, Jesus faz uma comparação com os dias de Noé, dizendo: "Como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque como nos dias antes do dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não entenderam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem." Mateus 24, 37 a 39. Este trecho nos lembra que a maioria das pessoas nos dias de Noé vivia suas vidas sem pensar na advertência de Deus até que fosse tarde demais. Jesus usa essa analogia para nos exortar a não sermos como essas pessoas, mas a viver com uma consciência constante de seu iminente retorno. Jesus continua descrevendo a imprevisibilidade de sua vinda. Então estarão dois no campo, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Mateus 24, 40 e 41. Essas imagens vívidas destacam que o retorno de Cristo será repentino e inesperado.
A vida cotidiana continuará como de costume, mas em um instante, tudo mudará. Essa mensagem nos motiva a viver em um estado de preparação constante, sem permitir que a rotina diária nos faça perder de vista a importância de estarmos prontos para seu retorno. A conclusão deste trecho é um chamado claro à vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas sede disto: se o pai de família soubesse a que vigília viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, também vós estai preparados, porque a hora em que não pensais virá o Filho do Homem. Mateus 24, 42 a 44. Jesus nos exorta a vigiar e estar preparados, comparando seu retorno com a chegada de um ladrão à noite. Se soubéssemos quando o ladrão viria, estaríamos preparados para proteger nossa casa. Da mesma forma, devemos estar sempre prontos para o retorno de Cristo, mesmo sem saber o momento exato. O ensino de Jesus sobre sua segunda vinda nos oferece várias lições importantes. Primeiro, destaca a importância da preparação constante. Não devemos esperar até o último momento para nos acertar com Deus. Ao contrário, nossa vida diária deve refletir uma atitude de vigilância e preparação. Isso implica viver de acordo com os princípios do reino de Deus e cultivar um relacionamento profundo e genuíno com Ele. Além disso, essa mensagem nos chama a confiar no tempo perfeito de Deus. Embora não saibamos quando ocorrerá o retorno de Cristo, podemos ter certeza de que acontecerá no momento perfeito designado por Deus. Essa confiança nos liberta da ansiedade e do medo, permitindo-nos viver com paz e esperança. Sabemos que Deus tem controle absoluto e que seu plano é perfeito, mesmo quando não entendemos todos os detalhes. Também devemos considerar a importância de nossa fidelidade e testemunho. Ao viver com a expectativa do retorno de Cristo, somos chamados a ser luzes no mundo, refletindo o amor e a justiça de Deus em tudo o que fazemos. Nosso testemunho deve ser um reflexo de nossa esperança no retorno de Cristo, inspirando outros a buscar e conhecer a Deus. Para aplicar essa lição na vida diária, pensemos em como podemos viver de maneira que reflita uma preparação constante para o retorno de Cristo. Imaginemos que estamos planejando para um evento importante em nossas vidas. Como um casamento ou uma formatura, garantimos que estamos prontos com antecedência, organizando todos os detalhes necessários. Da mesma forma, devemos planejar e viver nossas vidas com a expectativa do retorno de Cristo, assegurando que nossas ações, pensamentos e relacionamentos estejam alinhados com sua vontade. Por exemplo, se sabemos que há áreas em nossas vidas que precisam de mudança ou melhoria, não devemos adiar essas decisões. Se precisamos nos reconciliar com alguém, melhorar nosso relacionamento com Deus ou eliminar hábitos prejudiciais, devemos fazê-lo agora. Cada dia é uma oportunidade para nos prepararmos melhor, viver de acordo com os valores do reino de Deus e ser testemunhas fiéis de seu amor e justiça. Número 11. O tempo de jejum de Jesus no deserto. Mateus 4, versículo 1 a 11. O tempo de jejum de Jesus no deserto é um dos episódios mais profundos e significativos nos evangelhos, relatado em Mateus 4, versículos 1 a 11. Este trecho nos oferece uma visão clara de como Deus utiliza os períodos de preparação e prova para fortalecer e preparar seus servos para suas missões. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto em um jejum intenso e enfrentando tentações diretas do diabo como preparação para seu ministério público. O relato começa dizendo: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4, 1. Esta declaração inicial é crucial. Jesus não foi ao deserto por acaso ou por iniciativa própria, mas foi guiado pelo Espírito Santo. Esse fato sublinha que os tempos de prova e preparação em nossas vidas não são aleatórios, mas cuidadosamente orquestrados por Deus para cumprir seu propósito perfeito em nós. Durante seu tempo no deserto, Jesus jejuou, abstendo-se de comida durante 40 dias e 40 noites. Este ato de jejum não foi apenas uma demonstração de sua devoção e entrega a Deus, mas também
uma preparação espiritual intensa. No jejum, Jesus focou completamente em sua relação com o Pai, fortalecendo-se espiritualmente para a missão que tinha pela frente. Esse tempo de privação física foi crucial para seu fortalecimento espiritual. Ao final desse período de jejum, quando Jesus estava fisicamente fraco e vulnerável, o diabo se aproximou para tentá-lo. A primeira tentação foi transformar pedras em pão, apelando à necessidade física imediata de Jesus. Mas Jesus respondeu firmemente: "Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Mateus 4:4. Esta resposta sublinha a importância da dependência total em Deus e em sua palavra, além das necessidades físicas imediatas. A segunda tentação levou Jesus ao pináculo do templo, desafiando-o a se lançar e confiar que os anjos o salvariam. Jesus respondeu: "Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus." Mateus 4:7. Aqui, Jesus demonstra uma compreensão profunda da relação correta com Deus, que não envolve testar sua proteção ou exigir demonstrações milagrosas, mas viver com uma confiança reverente e obediente. Na terceira tentação, o diabo mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e sua glória, oferecendo-os a Jesus se ele se prostrasse e o adorasse. A resposta de Jesus foi categórica: "Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e a ele somente servirás." Mateus 4:10. Com esta resposta, Jesus reafirma a exclusividade da adoração e serviço a Deus, rejeitando qualquer forma de poder ou glória terrena que desvie a lealdade devida a Deus. Esse tempo de jejum e tentação foi essencial para a preparação de Jesus. Através dessas provas, Jesus demonstrou sua obediência inabalável, sua dependência total na palavra de Deus e sua lealdade absoluta ao Pai. Essas experiências fortaleceram Jesus e o prepararam para o ministério rigoroso que tinha pela frente, cheio de desafios, oposição e sacrifício. Para nós, a experiência de Jesus no deserto oferece lições valiosas sobre como enfrentar e valorizar nossos próprios tempos de prova e preparação. Muitas vezes, podemos ver os períodos de espera e dificuldade como obstáculos ou punições, mas este trecho nos ensina que Deus usa esses tempos para fortalecer nosso caráter, aprofundar nossa fé e nos preparar para seu propósito em nossas vidas. Em tempos de prova, como o jejum de Jesus, podemos encontrar consolo e força na palavra de Deus. A dependência de Jesus nas Escrituras para resistir às tentações nos mostra o poder e a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Assim como Jesus, podemos recorrer às Escrituras para encontrar orientação, consolo e força em meio às nossas provas. Além disso, o fato de que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto nos lembra que não estamos sozinhos em nossos tempos de prova. O Espírito Santo está conosco, guiando-nos, fortalecendo-nos e capacitando-nos para enfrentar qualquer desafio. Podemos confiar que Deus está conosco em cada passo do caminho, utilizando cada prova para nosso bem e sua glória. Para aplicar essa lição na vida diária, pensemos em uma situação em que estamos enfrentando uma dificuldade ou um período de espera. Em vez de vê-lo como um obstáculo, podemos vê-lo como um tempo de preparação divinamente ordenado. Por exemplo, se estamos esperando uma resposta a uma oração ou enfrentando uma dificuldade financeira, podemos usar esse tempo para aprofundar nosso relacionamento com Deus, fortalecer nossa fé através da oração e do estudo da Bíblia, e nos prepararmos espiritualmente para o que Deus tem reservado para nós. Podemos tomar um momento para jejuar e orar, buscando a orientação e a força de Deus e permitindo que o Espírito Santo nos prepare e nos fortaleça. Ao fazer isso, não só nos preparamos para superar a prova atual, mas também nos equipamos melhor para enfrentar futuros desafios com uma fé mais forte e uma dependência mais profunda em Deus. Espero que esta mensagem tenha te inspirado e te lembrado que o tempo de Deus é sempre perfeito e sábio. Embora às vezes seja difícil entendê-lo, podemos confiar que Ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Se você chegou até o final deste vídeo, isso demonstra que é uma pessoa que busca a Deus
e confia em sua orientação. Antes de nos despedirmos, convido você a deixar um comentário com a frase: Deus é minha guia. Ao fazer isso, você não está apenas declarando sua fé, mas também unindo forças com outros crentes que confiam no plano perfeito de Deus. Lembre-se, Deus tem grandes bênçãos reservadas para aqueles que confiam nele. Obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com amigos e familiares e se inscrever no nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.